Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Despertar das Mentes Milionárias. Eu sou Tânia Diniz, está aqui ao meu lado meu associado Kleberley Fernandes e nós vamos estar aqui passando para vocês 3 videoaulas, mais do que uma aula, né, Kleberley? Um bate-papo. Nós vamos bater papos, nós vamos refletir, nós vamos passar para vocês novas ideias, insights, paradigmas diferentes do que você está acostumado, do que você conhece, e isso, eu te garanto, vai fazer toda e completa diferença na sua vida, tá? O nosso desejo, nosso objetivo é alavancar o seu potencial empreendedor e levar você numa trajetória rumo à conquista da sua liberdade financeira. E olha, não precisa se preocupar não, tá? Porque no final dessas 3 aulas não vai ter um cursinho para você comprar, não vai ter um produto à venda, nada disso. Tem sim uma surpresinha no final, mas a gente só vai contar depois, senão não é surpresa, né, Kleberley? Só para quem assistir até o fim. Só para quem assistir até o final. E olha, é uau, é alguma coisa assim, uau. Diferente de tudo que você tem visto aí online. Mas diga aí, Kleberley, animado para passar pro pessoal assim, tudo isso que a gente tem vivido, aprendido, enfim. Eu confesso que quando você me convidou, teve noite que eu fiquei sem dormir pensando nesse momento, né? Mas assim, muito animado e muito feliz por poder contribuir, né? Depois de 17 anos já de vida empreendedora, acho que a gente já tem alguma coisinha para passar para as pessoas, né? E para mim foi um grande privilégio, muito obrigado pelo convite. A gente vai dar o nosso melhor aqui para ajudar você a conquistar a sua liberdade econômica financeira. Pode ter certeza disso. E é importante que você saiba, né, que nós já fazemos isso. Nós somos mentores, na verdade, né, no ato de empreender. Nós já mentoreamos muitas pessoas, né? Nós temos aí uma longa estrada. Agora, claro que hoje, né, o digital, né, ampliou, é até uma covardia, né, uma injustiça você hoje fazer, né, negócio só de forma presencial. O online, o digital, ele abre portas para o mundo, né? Então, você talvez nunca tivesse a oportunidade de me conhecer pessoalmente, ou Kleberley, e estar batendo esse papo conosco. E agora, né, nós estamos aqui justamente motivados por essa perspectiva, né, de trazer você para esse bate-papo e revolucionar a sua vida. Então, isso vai ampliar muito a nossa área de atuação. Com certeza, né? A internet deu mais poder, deu voz a todo mundo, mas também deu voz a todo mundo. E também a gente vê que a internet está muito cheia de muita gente tentando ensinar para os outros coisa que ele mesmo não faz. Exato. Né? Por isso que nós somos muito mais que consultores, que coaches, nós somos mentores. Nós vamos ensinar para você o que nós temos feito, o que nós temos colocado em prática. Nós vamos trazer você para os resultados que nós já temos. Do mundo real. Isso. Pessoas reais com resultados reais. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Então, bora começar. Vamos começar aqui pelo... falando de quê? Falando da atualidade, né? Vamos falar como é que está essa nova economia, Kleberley. Vamos lá. Aqui a gente tem umas imagens para compartilhar com vocês. Olha... Essa aqui chama atenção demais, né? Chama atenção. E interessante, não é novidade. Interessante é que... eu tenho essa revista na minha casa, eu escaneei ela e eu uso muito quando eu vou falar sobre isso com as pessoas. Essa revista é de 24 de maio de 2006, Tânia. Pois é, já não tem é mais de 16 novidade, anos. né? 16 então anos. Você vê que a economia, o mundo, ele vem se caminhando para essa realidade. Já se previa muito isso, que o salário ia acabar porque as empresas iriam começar a mudar a forma da remuneração dela. Porque o que é que a gente vê muito? Na maioria dos casos, as pessoas são pagas pelo tempo que elas desprendem numa determinada atividade. E isso era uma coisa, eu era militar da aeronáutica, né? Isso era uma coisa que me chateava muito. Eu era sargento, recebia como sargento, mas a minha atividade era controle de tráfego aéreo. E me chateava muito quando eu via pessoas que, só porque tinha uma graduação mais alta do que você, ganhava mais do que você, mas não ralava igual você ralava muito mais. E o que o mercado vem vendo é que merece ganhar mais aquelas pessoas que trazem mais resultados para a empresa. Eu acho isso
corretíssimo. Se uma pessoa consegue produzir mais, se ela se doa mais para uma empresa, seja em qualquer mercado que for, nada mais justo que ela seja melhor remunerada por isso. Então já se falava muito nisso, que no futuro o ganho fixo seria a menor parte do salário da pessoa, a menor parte da remuneração. Ela iria ter um ganho fixo e o desempenho pessoal iria trazer um outro ganho que às vezes ia ser maior do que esse valor fixo. E nós já estamos vendo isso acontecer, não agora, já tem pelo menos uns 5 anos ou mais. E a pandemia chegou aí e isso acelerou ainda muito mais. Com certeza, né? Passando aqui para o próximo, a gente tem... tô falando a data ali, pessoal, viu? Isso, 2006, para dizer que não é novidade, né? Isso aí a gente não está trazendo novidade. Vamos lá. Então, além disso, né? Além, Kleberley, de cada vez mais as pessoas estarem ganhando, realmente, as empresas querem pagar pelo potencial delas, não, pelo talento delas, ou pelo que elas realmente fazem, pela produção, vamos dizer assim. Pelo resultado que trazem. Pelo resultado que trazem, ainda existe no mercado um avanço tecnológico, né, que exige que as pessoas também se dediquem a aprender mais, a se atualizar cada vez mais, né? E isso, inclusive, está gerando muito estresse, muita ansiedade, porque máquinas, aplicativos estão substituindo pessoas, às vezes pessoas de talento. Né? Nossa, e você tocou num ponto agora, antes a gente ver aquelas imagens aqui, você tocou num ponto agora que até eu lembrei, quando eu era muito pequeno, que eu morava no interior, que minha família toda mora lá até hoje, meu sonho era ser bancário. Eu chegava a ver o pessoal mexendo com dinheiro, digitando aquela coisa toda, eu achava aquilo maravilhoso. Hoje é uma das profissões mais ameaçadas que existe. Verdade. Porque hoje você deposita seu dinheiro num caixa eletrônico, o caixa eletrônico já pega o dinheiro na hora, você olha no aplicativo, o dinheiro já está na conta, você faz tudo hoje é Pix, então assim... Os bancos digitais estão aí. As fintechs aí o tempo todo. Domingo agora passado, eu abri uma conta no banco às 8 horas da noite no domingo. Pois é. Às 10 horas da noite, eu já tinha a conta aberta com cartão com limite já para ser usado. Pois é, você vê então que o avanço tecnológico, as invenções altamente disruptivas, né? Aqui a gente traz um exemplo. Alguns exemplos, sim. Por exemplo, aí na questão do Uber, né? Que desbancou aí os taxistas, né? Sim. Houve toda aquela polêmica, mas não tem jeito, ninguém segura a tecnologia. Então, hoje você paga muito mais barato, muita gente aí usando realmente os aplicativos. Uma tecnologia, um aplicativo que veio desbancar toda uma indústria já formada. Aqui atrás, a gente vai voltar o slide aqui. Olha só, quem lembra da Kodak? Kodak. Quantos mil funcionários, né? Que tem tudo a ver com aquela primeira imagem, né? Exatamente. Ou seja, o fim dos empregos. Aliás, né? A gente já leu lá atrás, eu não me lembro nem que ano que saiu aquela publicação do fim dos empregos, que é aquele livro que nós lemos e a gente discutiu muito sobre ele. Eu acho que foi por ali, 2007, 2008, mais ou menos por ali. Mais ou menos, já se falava muito nisso. Exato. Então, o Uber é interessante, que ele traz já uma outra coisa, pronto, o próprio Airbnb também, é que as pessoas passaram a ser parceiras das empresas. Exato. É a liberdade que as pessoas têm. Então, por exemplo, o Airbnb que está ali no cantinho, quase não dá para ver, mas hoje você pode ter uma propriedade e você alugar essa propriedade por temporada ou por dia, né? Sem ter que contratar, sem ter que ter uma empresa, sem ter que ter nota fiscal, sem ter que ter toda uma estrutura, Exato. porque invenções disruptivas, tecnologia surgiu para ajudar as pessoas a serem livres. E isso é importante dizer que tem o outro lado da moeda, né? Das empresas, empresários e também dos seus funcionários que ficaram para trás. Sim. Ou seja, se perderam, né, nesse tempo, como a Kodak, né, que pediu falência em 2012, a Nokia, quem não lembra que a Nokia, quando lançou, né, os celulares... Meu sonho era ter um Nokia, eu tive um, era maravilhoso. Lançou, né, aquele tijolão e tal, e tudo, e ninguém de jeito nenhum, ninguém falava, quem é que vai desbancar? Tá ali, em plena Forbes, quem é que vai desbancar
a Nokia. rainha, né, o rei dos celulares. E aí a gente vê hoje quem é que usa a Nokia, né? Então, sabe? Então, Realmente. isso mostra a evolução da tecnologia, isso mostra como o mundo vem mudando rapidamente e nós precisamos realmente estar antenados com essa nova economia. E é uma coisa, isso é tão sério, Tânia, que eu vi esses dias uma pessoa grande, né, na área econômica falando sobre a questão do desemprego que surgiu principalmente pós-pandemia, que as pessoas estavam, olha, né, hoje, isso é reportagem de 2017, em 2017 já tínhamos 12,4% de desemprego no Brasil. E o que é que acontece? Veio a pandemia, então muitas empresas tiveram que fechar, as pessoas foram para casa, só que elas investiram em tecnologia e muitos dos postos de trabalho não existem mais. Verdade. Como que você falou agora há pouco. Porque já tem uma máquina fazendo o que a pessoa fazia. Então não tem como, de imediato, acabar totalmente com o desemprego que existia. Não tem como. Porque a gente deu o exemplo aqui do bancário, muitas funções não precisa mais. Uber, tantas outras coisas que a gente viu aí. Então, o que é que acontece? As pessoas têm que se reinventar ou empreender. E a gente está vendo muita gente aí buscando... que tá. Né? Esse tem sido a grande saída, né? Mas antes de chegar nessa parte, que já vai para a parte da solução, dizer assim, exatamente. Existe uma realidade que vai junto, que caminha junto com tudo isso, né, com toda essa nova economia, todas essas invenções disruptivas, tudo isso que está acontecendo no mercado, caminha junto com isso, que é ainda um adulto, né, de repente você que está aqui acompanhando, se descobrir, né, e tomara antes tarde do que nunca, que se descubra, né, desperte em meio a uma corrida dos ratos. Sim, exatamente. Não é? A corrida dos ratos, para quem não sabe, quem já ouviu coisa, você imagina dois ratos correndo. Um correndo na rua e outro correndo naquela bola que ele fica girando ali. Os dois estão fazendo o mesmo esforço, só que um sai do canto e o outro não. Exatamente. A corrida dos ratos, essa metáfora é exatamente comparando a questão de você acorda, trabalha, paga a conta. Dorme, acorda, trabalha, paga a conta. Dorme, acorda, trabalha, paga a conta e só faz isso. Exato. Você não constrói nada que possa lhe dar um potencial de crescimento real, ou seja, alguma coisa que lhe permita alavancagem financeira. Que a alavancagem financeira é você conquistar mais sem necessariamente ter que fazer mais. Tem que fazer mais, exatamente. Você pode continuar fazendo o que você faz ou até fazer menos, com o passar do tempo ter mais resultados. E aí você pegar esse resultado, e agora estamos falando de dinheiro, e colocar ele para trabalhar para você. Aí você sai da corrida dos ratos. Exato. Aí você passa a fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas o que acontece é que a grande maioria de nós, né, está numa corrida dos ratos sem mesmo perceber. Essa nossa primeira, né, conversa aqui é justamente o tema dessa conversa é o despertar na corrida dos ratos, né? Ou seja, despertando na corrida dos ratos. Porque a gente quer que você perceba que, de repente, você está numa realidade que você nem percebeu que está. E é muito fácil a gente dizer isso, porque um dia o Kleberley despertou na corrida dos ratos. Já estive. Eu despertei na corrida dos ratos. E isso aí acontece com a maioria das pessoas, porque na maioria das vezes nós somos ensinados, né, papai, mamãe, eu mesma, né, fui ensinada, minha família, toda a minha família, eu não tenho nenhum exemplo de empreendedorismo na minha família, toda a minha família, todos eram funcionários, né, todos tinham um emprego informal, enfim. E o que eu aprendi? Eu aprendi desde pequenininha, Kleberley, que para mim ser uma mulher de sucesso, né, para eu ser uma pessoa bem-sucedida, eu deveria estudar muito, tirar ótimas notas, né, conseguir um bom emprego. Afinal, sou da geração X, né? Sim. E conseguir um bom emprego numa grande empresa com muitos benefícios, né? O benefício que é o plano de saúde, vale transporte, vale alimentação. Sim. e tal, isso coisa. E de preferência, se conseguir, de preferência, passar num concurso público.
E foi assim que eu cresci. Eu cresci para com garantir esse uma objetivo. excelente aposentadoria. Sim, para ter segurança e realizar os seus sonhos. Muito bem, e eu cresci com esse paradigma, e eu fui atrás disso. E eu fui uma das primeiras mulheres a usar farda no Brasil. Fui sargento da aeronáutica, assim como você, né? E foi um grande sonho que eu realizei. Olha, eu enfrentei o Maracanãzinho lotado de mulheres. Eram apenas 10 vagas, não foi um concurso fácil. Né? Foi dedicação total, estudando. Realmente, meus pais não tinham condições financeiras de pagar cursinho preparatório. Eu estudei em casa, então foi uma dedicação realmente assim muito focada para realizar esse sonho. Mas por quê? Porque eu tinha na minha mente que no momento que eu vestisse aquela farda azul, pronto, meu futuro estava garantido. Né? E eu não sei você, Cleberley, mas eu sempre tive assim, vontade de conhecer o mundo, eu sempre tive vontade de viajar, de conhecer lugares, países, pessoas, culturas, né? Eu sempre tive vontade de dirigir um carrão, ter um casarão, sempre tive essas coisas na minha cabeça, esses sonhos. E eu, como militar, né? Após realizar aí o meu objetivo de vida, vamos dizer assim, né? 10 anos, 5 anos, 10 anos se passaram. E nada, né? E nada, né? Conheci meu esposo também militar, né? Casamos, tivemos filhos e a coisa não melhorou. A coisa só apertou. E um dia eu despertei em meio à corrida dos ratos. Isso. Né? Então, eu acredito que com você aconteceu o mesmo, eu conheço a sua história. Praticamente a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa. A primeira vez que eu tomei um solavanco, vamos dizer assim, eu entrei na aeronáutica em 97, né? Eu fui soldado, fui o 01 do estado na época e tudo mais, estudando, aquela coisa toda, a mesma coisa. Estudar, passar em concurso era a mesma coisa. E aí passei para sargento, me formei no final de 99. Primeira pancada veio na virada do século. De 99 para 2000, em janeiro de 2000, houve uma mudança na lei de remuneração dos militares. Todas as regalias que você que está nos ouvindo possa achar que ainda existe para os militares, acabou faz 22 anos. Não tem mais licença especial como tem para o servidor público civil. Não tem o anuênio. Você não vai aposentado com um posto acima. É um monte de auxílio moradia. Que o pessoal, tem gente que... Você sabe que tem gente que acha que até hoje eles têm isso? Não tem mais, desde 2000. Ali foi a primeira coisa, porque veio assim... Lembra daquele do livro e também um videozinho que fala quem mexeu no meu queijo? Sim. Pronto. Lembrei que mexeram no meu queijo. Peraí. Então aquilo que eu planejava para 30 anos na vida já mudou aqui agora. E para falar de algo recente, ano passado, foi feita uma emenda à Constituição que mudou de novo as regras para a aposentadoria. Então, veja bem, eu tenho amigos meus que são auditores fiscais, passaram no concurso para auditor fiscal, só para citar um exemplo. Um concurso dificílimo. Dificílimo, ganha muito bem e acabou de saber que vai se aposentar com o teto do INSS. Mexeram no queijo. O cara ganha 15, 20 mil... E acabou de saber que quando ele se aposentar vai ganhar 7 mil reais. Trazendo a valores presentes. Claro que daqui a 15, 20 anos vai ter correção, inflação, tudo. Mas é só para dar um exemplo para quem está nos ouvindo que podem mexer no seu queijo. É verdade. Se não tiver na sua mão, no seu poder, podem mexer no seu queijo. Então é muito perigoso. A gente está com uma série de livros aqui, né? O Robert Kiyosaki é espetacular, eu adoro ele, que ele fala... Cuidado para não colocar o seu futuro na mão de outra pessoa. E o grande lance também, Cleberley, é que não é só a questão da empresa, do patrão, que está determinando o nosso sistema. Valor. Né? Não é só isso, mas também tem as nossas próprias decisões e escolhas pessoais. Sim. Estar na corrida dos ratos também quer dizer que você tem uma mente aonde você não sabe gastar, você não sabe investir, você não sabe administrar de verdade o seu dinheiro. Normalmente, o que a gente faz? E eu posso dizer isso tranquilamente, porque eu já fiz isso. Né? Você tem ali, você trabalha, você recebe uma promoção. O que você faz quando recebe a promoção, Cleberley?
Quando eu faço hoje ou quando não, você fala hoje dentro não, da corrida dos ratos? Dentro da corrida dos ratos. Não, aí já o que as pessoas, a maioria fazem? Trocar de carro. Trocar de carro. Fazer um financiamento de uma casa. Exato. Ah, vou para uma casa maior, vou comprar um carro melhor. Ou seja, todo aquele compromisso financeiro que ele tinha, acabou de ganhando aumentar. X, agora ele ganha, vamos dizer, 2x. Impossível, não minha aumento turma desse, mas vamos dizer na minha que turma haja. de sargentos, houve agora foi implementado um percentual extra para quem fazia um determinado curso lá. Sim. Porque como aumentou agora o tempo militar, agora não é mais 30 anos de serviço, são 35. Tá mexendo no queijo de todo mundo. E eles vão ficar mais tempo. Aí tem que fazer, se fizesse um determinado curso, né? Eles aumentariam em alguns centenas de reais lá o salário deles. Depois fizeram a prova, teve um que já fez um empréstimo. Olha aí. Antes de receber, a primeiro mês, ele já fez o empréstimo contando com aquele valor que vai cair Pois na é. conta. E isso é comum. Impressionante. Né? E isso é comum. Então, o que acontece? Aquele aumento que a pessoa recebe, o que ela faz? Ela incorpora no orçamento doméstico. Então, ela continua, ela estava numa corrida de ratos ali. Né? Ou seja, ela só aumentou a velocidade. Ela só aumentou realmente ali o orçamento, porque não mudou nada. É mais da mesma coisa. É como eu falo. É mais da mesma coisa. E outra coisa, incorre muitas pessoas, ainda incorrem no risco de que ganhando mais, se endividem mais. É aquela coisa Quanto mais ganha, mais endividado fica. É aquela coisa de que, não tinha, agora eu tenho, posso gastar, né? Agora eu vou gastar. Eu já ouvi, você falou sobre aprender a lidar com dinheiro e tal. Eu já ouvi uma pessoa falando assim para mim, se isso fosse importante, meus pais teriam me ensinado. Não, olha aqui para mim. Os seus pais não lhe ensinaram porque não é importante. Os seus pais não lhe ensinaram porque eles não sabiam. Eu caí, acordei para isso também, né? Eu despertei para isso, já depois de muito tempo longe da minha família, e foi quando eu estava fazendo eu sou formado em ciências contábeis, e muitas fichas caíram na cabeça. Eu falei, cara, isso aqui meus pais nunca iriam me ensinar isso. Porque eles não sabiam. De repente o seu pai e sua mãe não sabem. E eu vou te falar, na escola você não vai aprender. A escola não ensina isso. O sistema escolar, como eu estava falando, que também é o sistema, e também você foi perfeita cirúrgica, também são os nossos comportamentos, são as nossas decisões, mas o sistema não nos ensina a fazer isso. A escola, a faculdade, aqui está falando para vocês, uma pessoa que é formada em ciências contábeis, eu comecei meu curso na Universidade Federal de Minas Gerais, considerado o segundo melhor curso de contabilidade do Brasil, só perdia para a USP. Eu quase me formei lá, faltou só 2 períodos, aí terminei na Federal de Pernambuco. E eu estou aqui para lhe dizer, a universidade não lhe ensina a lidar com dinheiro. Com certeza. Não lhe ensina. O sistema vai lhe ensinar a ser um excelente funcionário para trabalhar para alguém. Com certeza, e continuar na corrida dos ratos. E uma das coisas que mantém a gente na corrida dos ratos, sem a gente perceber, por falta realmente de conhecimento, né? Por isso a urgência de você assistir todas essas aulas, essas 3 aulas, nós vamos trazer esses conhecimentos para você, essas informações, para que você nunca mais incorra nesses erros, né? Aquela ideia de comprar um passivo achando que é um ativo. Fala sobre isso, Kleberley. Você tem uma forma muito legal de colocar, que é muito clara, para as pessoas entenderem de uma vez por todas, né? Sobre o ativo e o passivo. Ativo, como o grande mestre, né, o Robert Kiyosaki falou, eu conhecia ativo e passivo do conceito contábil, né? Ativo, bens e direitos a receber, passivo, despesas e obrigações a se pagar. Mas no dia a dia nosso, o Robert Kiyosaki foi perfeito. Ativo é tudo aquela coisa que você adquire e que esta coisa coloca dinheiro no seu bolso. Ponto final. Achei fantástico. Valores a receber não é dinheiro no seu bolso, por exemplo. Então lá na contabilidade esse conceito funciona, né? Mas no conceito do Robert Kiyosaki não. Se você compra algo que ajuda a botar dinheiro no seu bolso, isso é um ativo. Se você compra algo que faz tirar dinheiro do seu bolso, isso é um passivo. Então, em que situações, por exemplo, a gente compra um passivo achando que é um ativo? Comprar um carro, 0 quilômetro, por exemplo, e ainda financiado, né? Por exemplo. Então, e
esse carro não é usado para você trabalhar e ganhar dinheiro. Se você pega o carro para trabalhar e ganhar dinheiro... Se ele é uma ferramenta... Se ele é uma ferramenta, okay. É um ativo. Desde que ele não esteja acima do padrão necessário. Aí já é outro... Eu não preciso, para fazer um trabalho, né, que seja na rua, andar de Mercedes. Andar de Mercedes. Não é? O Fiat Uno também serve, vamos dizer assim, uma moto também serve, enfim. Mas também não você adapta à sua necessidade, obviamente. Mas vamos dar um exemplo claro que acontece muito, sobretudo na classe média. Você tem 2 carros em casa. É muito comum você ver um casal, tem 2 carros, aí outro, não, é só para eu deixar o menino na escola, só fazer isso. E aquilo vai se depreciando e a pessoa está pagando e financiando um bem que no futuro vale metade do preço. E quando ele olha, é uma coisa que todo mundo fala, eu acho interessante as pessoas falam, mas não cai a ficha. Eu compro um bem, pago 3 vezes o valor dele, quando eu termino de pagar ele vale só metade. Você comprou um passivo achando que era um ativo, né? Casa financiada também, dependendo da situação e de como qual o custo desse dinheiro, você pode estar andando em cima de um monte de dinheiro ali, né? E pagando para outro banco. Ah, eu estou pagando o que é meu. Não, é do banco. Será seu quando você quitar. Exato. Quando você não quitar, é do banco, né? Para falar, por exemplo, no sistema financeiro, uma coisa, se botar dinheiro em poupança ou comprar título de capitalização, só para dar mais um exemplo. Acha que é um investimento quando aquilo ali não consegue ultrapassar nem a inflação, por exemplo. Então nesse momento que nós estamos aqui gravando, a inflação do Brasil nos 12 meses foi quase 12%. E a poupança só rendeu 6%. Então, quem botou dinheiro na poupança achou que ganhou dinheiro, perdeu. Com certeza. O poder aquisitivo do dinheiro dele perdeu mais de 6%. Então, só para dar um exemplo, né? Esse conceito de ativo e passivo, né, uma coisa que o livro, né, que eu quero fazer, a primeira recomendação, nós vamos fazer várias recomendações aqui. A gente não está ganhando nada para isso, sim, sim. Né? Só o prazer de saber que estamos, né, colaborando para você mudar a sua vida, assim como a nossa. Sim, foi mudou um dia através desse conhecimento, né? Esse livro aqui, por exemplo, é o meu livro assim de cabeceira mesmo, né? Pai Rico, Pai Pobre, essa edição bem antiga aqui do Kleber Ley. Essa já me né? acompanha faz tempo. Essa aqui já é mais nova, do Robert Kiyosaki. Que esse livro, pessoal, para mim foi assim um marco antes e depois. Sim. Aqui realmente eu entendi como o dinheiro funciona, tudo aquilo que eu gostaria que um dia eu tivesse aprendido na escola, né, Kleber Ley? Nem fala. Que eu nunca fiquei sabendo, que meus pais não sabiam, portanto não me ensinaram, né? Não tive ninguém para me ensinar, graças a Deus, esse multimilionário, né? E escreveu esse livro e eu recomendo, assim, muito firmemente para você que você leia esse livro, né? E aqui ele faz bem mais abrangente essa descrição do que é o passivo, do que é o ativo, né? Uma coisa pode ser passiva, a mesma coisa, ela pode agir como ativo ou como passivo, como você falou, se um carro, ele é ferramenta de trabalho, ele é um ativo, porque ele está gerando renda, né? Se um imóvel, né, é um imóvel só para você morar, ele é um passivo, ele é uma despesa para você, então ele é um passivo. Agora, se é um imóvel que você comprou para alugar... se ele é um galpão, um ponto comercial, um apartamento alugado, aí é ativo. Aí já é um ativo. Então, a definição que fica, e a primeira que você tem que entender e jamais esquecer, é que ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro no seu bolso. Então, a ideia é o quê? Que você, durante a vida, você acumule ativos, que você tenha uma coluna de ativos e que você use esses ativos para alavancar uma renda para você, né? Também que seja uma renda o quê? Uma renda residual, uma renda que vai trazer liberdade econômica e financeira para você. E é esse tema, o tema central do nosso despertar das mentes milionárias. E liberdade econômica financeira é muito interessante, às vezes ela é muito vasto, né? E a pessoa acha que liberdade econômica financeira é ganhar 1 milhão, é ganhar 100 mil, 300 mil. Não. Liberdade econômica financeira é você ter uma coluna de ativos
que gere para você o que você precisa para você viver sem nunca mais trabalhar para ninguém. Você está livre econômico financeiramente. Viver confortavelmente. Você pode ser livre econômico financeiramente com 5 mil, você pode ser livre econômico financeiramente com 15 mil, ou você pode ser livre econômico financeiramente com 50 mil por mês. Aí o padrão de vida é você quem determina. E ele ensina muito isso, que se você quiser aumentar o padrão de vida, não é para ir para a corrida dos ratos, ter que trabalhar mais para produzir mais. Aumente a coluna de ativos. Aumente seu patrimônio para gerar mais. E para você entender melhor como isso funciona, né, nós vamos mostrar para você, né, o grande lance do livro. Tem um livro, inclusive, do Robert, que é só sobre ele, tá aqui. Eu não sei se tem em português o Kleber Ley. Esse aqui é uma versão em inglês. A original, né? Essa aí. Isso, do Cash Flow, né, o quadrante que foi criado pelo Robert Kiyosaki. Esse quadrante é muito importante e a gente vai descrever ele para você, detalhar ele para você agora. Por quê? Porque aqui ele mostra como o dinheiro funciona, onde está o dinheiro, nas mãos de quem está o dinheiro. Aí que tá, porque se você sabe como o dinheiro funciona, né, e nas mãos de quem está o dinheiro, aí você consegue chegar lá onde a gente quer que você chegue, que é aí na sua liberdade econômica e financeira. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho, vamos detalhar aí esse quadrante. Outros conceitos muito importantes, né? Lembrando que aqui as letras vão estar em português, né? Que a gente está traduzindo aqui do inglês, tá certo? Que quem viu aí na foto pode passar. Bom, pode colocar o próximo também? Então, olha só, pessoal, que coisa interessante. 90%, Tânia, olha que número. Mais de 90% das pessoas do mundo estão enquadradas nesse quadrante aqui do lado esquerdo, né? Aqui, esse quadrante, ele mostra as 4 formas fundamentais. E se você pensar em todas as formas de trabalho, elas se encaixam exatamente nessas 4 formas. Tem 4 formas diferentes de você ganhar dinheiro. Receber pelo que você produz. Então, o quadrante do lado esquerdo, ele fala que 60% das pessoas recebem pela sua força de trabalho como empregado e 35% como autônomo, né? Aqui a letra F de self, né? Trabalha para si próprio, né? Qual é a coisa em comum que tem entre os dois e qual é a diferença? Vamos ver aqui agora. A coisa em comum que eles têm é que eles ganham pelo tempo que eles desprendem. Eles vendem o tempo para receber, para ganhar dinheiro, né? Qual é a diferença? É que o empregado, ele vende o tempo dele. Eu acho interessante que você fala assim, não quero trabalhar, não quero empreender não, porque eu tenho que vender. Mas o empregado, ele vende também. Sim. Todo mundo vende alguma coisa. E vende algo preciosíssimo, muito barato, que é o tempo. Que é o tempo, exatamente. Quanto vale o seu tempo? O empregado, ele vende o tempo dele para o seu patrão. Simples assim. O patrão compra o tempo dele e alavanca o resultado dele com o tempo do empregado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o empregado, ele vende o tempo dele para o seu patrão e recebe por isso. Tanto que se ele passar um pouco a mais, ele recebe o quê? Hora extra, né? E o autônomo? O autônomo, ele vende o tempo dele para ele mesmo, vamos dizer assim, né? Então, o autônomo aqui tem uma foto que quando o pessoal fala autônomo, o cara já pensa naquela pessoa que vende cachorro-quente no carrinho, né? Mas um médico também é autônomo. Sim, todo profissional liberal é autônomo. Um dentista é autônomo, um advogado pode ser autônomo. Um personal trainer. E uma coisa importante, aqui nós estamos falando de conceitos. Não quer dizer que todo médico é autônomo. Tem médico que ele recebe parte do que ele recebe como autônomo, por exemplo, se ele atende na clínica dele, ou ele aluga uma clínica para ele atender, ele está sendo autônomo. Por cada consulta ele ganha, por cada cirurgia ele ganha, né? Mas ele pode também trabalhar em algum lugar empregado também no hospital. Também. Ele pode receber como empregado, pode receber como autônomo. O que acontece aqui, nesses dois formatos aqui de forma de trabalho, é que para você aumentar o seu ganho, necessariamente você tem que aumentar o tempo que você está trabalhando. E aí chega um momento que você trava nas 24 horas que Deus deu a todo mundo. Ninguém tem 25 horas do dia para trabalhar. Para trabalhar mais e ganhar mais, não tem como. E outra coisa que as duas situações você é 100% do seu próprio esforço. Eu acho esse conceito que ele fala, nossa, isso foi para mim essa é a chave. Disruptivo. Então vamos vamos dar um exemplo aqui do médico. Vamos dizer que você é um médico, cirurgião, né? Você precisa muito bem conceituado. Muito bem conceituado, ganha muito bem. Você precisa das suas mãos para fazer uma cirurgia, por exemplo, né? E aí acontece, você está na praia brincando com seu filho, você tropeça e quebra seu braço. Isso pode acontecer?
com qualquer pessoa. Sim. Se ele ficar 30 dias com o braço engessado, é 30 dias que ele não vai fazer cirurgia. Será 30 dias sem receber pelas cirurgias. Qual vai ser o tamanho do rombo financeiro no orçamento dele, por exemplo? Nós estamos só dando exemplo de um médico. Você é um músico, pianista, você recebe por cada concerto que você participa. E você, aconteceu, quebrou um dedo, aconteceu, você não consegue mais trabalhar, enquanto você estiver parado, está sem receber. Outro exemplo também, um personal trainer que fica muito gripado. Por exemplo, não tem como... Ele vai ter que repor essas aulas depois, senão ele não recebe. Né? A pessoa que vende um imóvel, se ficar sem vender o imóvel durante 3 meses, 3 meses sem receber, um corretor de imóveis, e por aí vai. Então, é muito importante entender esses conceitos para você não colocar sua esperança, sua liberdade financeira nisso. Porque não reside uma coisa aqui. Que a gente vê muito acontecer, Kleberley, é que muitas pessoas pulam, né, do de empregado para o A de autônomo, achando que deram um grande salto na vida e vai mudar tudo. Isso. Elas não entendem que é mais da mesma coisa, ou seja, mais do mesmo tipo de renda. Ou então pior, o Robert Kiyosaki fala também, tem gente que reclama, mas ele muda de posição dentro do mesmo quadrante. Também. O cara trabalha numa empresa, fica chateado, ele troca de empresa, mas continua sendo empregado. Então ele continua dentro desse quadrante aqui. Achando que fez uma grande mudança de vida. Exatamente. Mas na verdade ele continua ganhando dinheiro da mesma forma, vendendo o seu tempo. Ponto. E tempo ele é escasso. Ele é escasso, ele esgota. Ele esgota. Né? É igual ao autônomo também. Você pode ser um excelente vendedor, por exemplo. Você consegue atender num dia 10 pessoas, perfeito. Mas você consegue atender 100? Aí você vai... A resposta já está na sua cara. Você já sabe. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de atender 100 pessoas. Né? Então, quando você... Qual é o grande ensinamento aqui? Quando você é remunerado apenas pelo tempo que você desprende, você limita seu ganho, e você é 100% do seu próprio esforço. Capta isso aí para você. Você limita o seu ganho e você é 100% do seu próprio esforço. Se você entendeu isso, né, já é um grande insight para você. Então, a segurança, ela é débil, ela é debilitada, porque você falou que segurança que tem um profissional que depende dele mesmo, né? Sim. Se ele não tem saúde, ele já não tem segurança. Sim. A liberdade também de lazer, por exemplo, de repente ele tem menos tempo com a família, menos tempo de lazer. Férias, será que dá para tirar férias? Pelo menos não dá para tirar quando quiser. Não é verdade? Então, tudo isso advém do quê? De você estar trabalhando, né, em prol de vender aí o seu tempo. Quer outro exemplo? Pronto, nós falamos de pandemia. Sim. Como é que está a vida dos enfermeiros hoje em dia aí agora? Né? E para eles ganharem mais, o que é que o enfermeiro faz? Eu tenho um exemplo da minha família. Vai trabalhar num 3º hospital. Exato. Num 4º hospital. 2, 3 turnos de trabalho. Sai de um turno, vai para outro hospital. Ela está na folga, a enfermeira está na folga daquela escala, mas naquela folga ela está no outro hospital. Aí toda essa pra carga tentar ganhar horária, mais. e toda essa carga horária, ela é elaborada em cima de estudos, né, para que a pessoa realmente ela consiga o quê? Se recompor. Sim. Né, que ela consiga repor as suas energias físicas e psicológicas. E aí as pessoas pegam 2, 3 turnos, principalmente aí os autônomos. Né? Por isso que o Robert coloca ali na zona de esgotamento. De esgotamento, exatamente. Ele chama de zona de esgotamento. Aqui o empregado vive na zona da sobrevivência. E normalmente ganha menos que o autônomo, né? E o autônomo vive na zona do esgotamento. Exatamente. E aí? Vamos pro outro lado? Afinal, vamos pro lado bom da história, né? Vamos ver aonde que o dinheiro está. Ele diz que 10% das pessoas vivem, pode passar mais um, vive do outro lado do quadrante. Só 10% da humanidade. E olha outra coisa... Aqui tá 5, viu, Kleberley? Não. Então só tá 95 e 5. Vixe, então já mudou. Então quando eu li, eu achava que era 10. 95 e 5. E outra coisa que ele fala menos ainda. Menos ainda. E outra coisa que ele fala é que o inverso também, quando se fala em renda, o inverso existe também. Apenas 10% do dinheiro que gira no mundo está na mão desse pessoal do lado de cá. 90% está na mão do pessoal do lado de lá. E aí você pode achar assim, isso é injusto demais e tal. Eu, por muito tempo, pensei isso também. Que todo rico é mau, que todo rico enganou os outros. Mas o que acontece, gente?
É isso aí, é uma coisa que a gente vai discutir também nos próximos vídeos, que são os sabotadores, da mente milionária. Então, né? Cuidado com isso. Saiu uma pesquisa, só para vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa feita nos Estados Unidos que fez o seguinte, vamos fazer o seguinte, se a gente pegasse todo o dinheiro que existe na face da Terra, juntasse todo num canto só, e dividisse pela quantidade de pessoas que tem no planeta. Vamos imaginar que todas as pessoas do planeta recebessem... Todas as fortunas fossem desfeitas e distribuídas. Tudo. Não interessa quem a pessoa é, vai receber 10 mil reais. Sim. Exemplo. Então a pessoa que está ali passando fome vai receber 10 mil, o multibilionário vai perder toda a fortuna dele, vai ficar só com 10 mil. Se isso acontecesse, em 2 a 5 anos, esse pessoal do lado de cá estaria milionário de novo. Com 95% da renda do de mundo. novo, de volta. Por quê? Porque elas sabem criar formas de fazer as pessoas do lado de cá entregar o dinheiro para elas. Exatamente. Simples assim. Ele ia olhar para o lado e falar assim, rapaz, esse povo está com dinheiro agora, precisa de um restaurante. Então eu vou abrir o restaurante para vender comida para eles. Aí o pessoal vai, que não tem a mente preparada para construir e só para destruir, vai e compra. Então o dinheiro volta para a mão deles de novo. Certeza. Não adianta. Por que milionários que ganham na loteria, a grande maioria deles termina pobre novamente? Por quê? O que eles fazem com o dinheiro? É muito simples. Vamos imaginar que você ganhou uma Ferrari agora, mas você não sabe pilotar uma Ferrari. Eu lhe dou a chave, você entra dentro dela, bate na primeira esquina que vier. Você não sabe lidar com aquilo. E tem uma pesquisa, eu vi também, de um grande guru aqui do Brasil, que também foi feita uma pesquisa e viu que as pessoas, em média, só conseguem visualizar até 10 vezes o que ela ganha. Então, se você ganha 2, 3 mil, você consegue se visualizar ali com 20 e 30. Você pode dizer assim, não, me entrega 100 mil. Olha, eu já vi gente perguntar assim, se você ganhasse 500 mil, o que é que você fazia? O cara desaparecia. Não sei o que é que eu fazia. Ou pensa logo em acabar com o dinheiro, porque ele não tem noção, ele não consegue imaginar isso. Por isso que é importante você preparar a sua mente, estudar, se aperfeiçoar e ver o que está à sua volta, porque tem muita coisa boa à sua volta e às vezes a pessoa não enxerga, né? Vamos terminar aqui, Tânia, para falar com o pessoal. Então, o que é o dono de negócio? Ele vive na zona do desempenho. O dono do negócio é aquela pessoa que alavanca o seu tempo através do tempo dos funcionários. Como é que ele se duplica? Essa ideia da duplicação é espetacular. Ele se duplica. Então, por exemplo, ele não pode atender sozinho 100 mil pessoas. Então ele contrata 1000 pessoas, cada um atende 100, pronto, ele atendeu, ele tem um modelo de negócio que atende 100 mil pessoas, por exemplo. Então o dono de negócio, ele tem uma estrutura. E outra coisa importante, dono de negócio neste conceito do Robert Kiyosaki não é a pessoa... Essa observação é importante. Não é quem tem um CNPJ aberto. Não é o mercadinho de bairro, salão de beleza. Não é o salão de beleza, não é o CNPJ. Eu sou microempreendedor, agora eu sou dono de um negócio. Bom, você no papel sim, no conceito que ele explica, não, porque você continua como autônomo. Você é o primeiro a entrar. Você é o último a sair, você paga primeiro o funcionário para depois tirar o seu. Se sobrar. Trabalha às vezes de domingo a domingo, se é um comércio. Sim. Então você continua. A única coisa que mudou é que agora você é patrão de você mesmo. Mas o seu negócio é seu patrão. Você continua então lá no quadrante A. Tem até um dos livros dele, acho que a gente vai mostrar mais para frente, que ele fala que os grandes milionários do mundo, o Robert Kiyosaki fala, são os construtores de redes. Né? Rede Magazine Luiza. Rede de supermercado, rede de varejista, rede de televisão, rede de posto de gasolina. Casas Bahia. Porque eles se multiplicam. Eles têm uma estrutura gigante e aí eles podem viajar para Ilhas Caimã, podem ir para Paris. Gestores, né? Administradores, executivos. Que tomam conta disso. Todos quebrando a cabeça lá, gastando o tempo deles, né, consumindo o tempo deles, para que esses donos de negócio possam estar aí com a sua liberdade financeira garantida. E é uma coisa interessante, que às vezes quem está nos ouvindo assim pode olhar para isso e falar assim, mas eu nunca vou ser, eu não tenho 1 milhão para fazer isso, isso aí é para quem já tem 1 milhão. Não. Tem muitos que começaram muito pouco, do zero. Com certeza. E se você ficar com a gente até o final, a gente tem um presente para mostrar, porque tem como você começar do zero. Com certeza. Sem ter nada e entrar nesse quadrante aqui muito rapidamente. Assim como nós fizemos, né, Kleberley? Mas isso é só pro final. Só pro final, só para quem assistiu todas as aulas. Só para quem assistiu até o final. E o segundo e o último aqui que ele fala que é um investidor, que ele vive na zona da recuperação. Recuperação em que sentido? Botar o dinheiro para trabalhar para ele. Ele bota o dinheiro vem, ele
bota mais. Ele reinveste, né? E quem são os maiores investidores? São os donos de Donos de negócio, negócio, perfeito. que com aquele excedente de capital, não é? Porque afinal ele ganha muito mais do que ele seria capaz de ganhar só, então ele sempre tem um excedente de capital, e aí ele vai e coloca aí nos investimentos do mercado. Investimento que não necessariamente é um dinheiro que você está juntando, isso é uma coisa muito importante. Investir não é juntar dinheiro. Guardar dinheiro, juntar dinheiro, investir dinheiro são coisas bem diferentes. Totalmente diferentes. E a gente também vai falar sobre isso. Sim, Aliás, a próxima aula nós vamos falar sobre investimentos, né? Por isso que você precisa ficar aqui com a gente. Próxima aula nós vamos falar sobre investimentos, né? Os melhores investimentos aí que nós entendemos que seja hoje. Para você que nunca investiu, para você começar do zero, nós vamos mostrar para você também alguns modelos de negócio que nós entendemos que são os melhores negócios da atualidade, para você já começar a pensar, refletir, né? Para ir se tornar aí um dono de negócio. Então, fica com a gente. A próxima aula ela é fundamental, né? Sim. Tem muita coisa legal. Então, se você pegou esses conceitos que a gente fez hoje aqui, olha, já muitas fichas já caíram, né? Então, agora, mais para frente, a gente caminha um pouquinho mais com mais dicas importantes para você. É isso aí. Valeu? Então, chegamos aqui ao final do nosso bate-papo, né? Da nossa Foi muito legal, foi muito legal. Nossa videoaula, vamos dizer assim. Nós estamos aqui no intuito de que você perceba. Será que você percebeu? Será que você despertou? Será que você despertou? Você entendeu que você está aí, ó, na corrida dos ratos? É verdade. Pois é, isso aconteceu conosco e isso mudou radicalmente a nossa vida. E a gente acredita que vai ajudar você a mudar a sua vida também e conquistar aí a sua mente milionária, que é o primeiro passo para você ir até a sua liberdade econômica e financeira. Porque milionário de verdade é aquele que tem liberdade financeira, né? E importante também, você falou uma coisa muito importante, adquirir a mente milionária, porque a pessoa acha que só vai ter uma mente milionária quando tiver 1 milhão. Não, primeiro você tem que ter a mente milionária. Primeiro, para você pensar mindset. De forma correta, agir de forma correta, e aí 1 milhão vem. Com certeza. Né? Pensamento gera sentimento, emoção, que gera atitude, que gera o quê? Resultado. Exatamente. Então, quer mudar seus resultados? Mude. Comece na sua mente. Seus pensamentos, sua mente, seu mindset, sua forma de pensar. E é nisso que a gente quer trabalhar aqui com você. Tá bom? Então, foi fantástico ter você conosco aqui na primeira videoaula e nós aguardamos você para a segunda, tá? Vamos falar aí de investimentos, melhores investimentos, os que nós indicamos, né, Kleberley? O Kleberley é fera nesse assunto, né? Ele tá por dentro de tudo aí dentro do mercado financeiro, vai dar dicas assim preciosas para você. Vamos falar também de alguns modelos de negócio da atualidade que nós também recomendamos, né? Então vamos começar a trazer a sua mente, sua perspectiva para se tornar realmente um dono de negócio, aonde o dinheiro está. Não se preocupa. Se você é, né, funcionário, empregado a vida inteira, não tem problema. Se você é dono de negócio, né, você tem aí um pequeno negócio e a gente acabou de dizer para você que não é bem assim, que na verdade o seu negócio é o seu dono, né? Não se preocupe, tá? Nós vamos caminhando juntos aqui nesse bate-papo, levar você a se tornar um grande dono de negócios aí e revolucionar a sua vida econômica e financeira, tá bom? Então, beijão no coração, até a próxima.